Nós vamos falar aqui agora um pouco sobre questões relacionadas à ação popular, tá? A ação popular que tem origem na Actio Populares Romana, tá? Pelo menos é isso que os manuais do nosso tempo apontam, né? Se costuma dizer que a origem da ação popular, como nós a conhecemos hoje, ela tem origem em Roma, na chamada Actio Populares. E aí, esse instituto fica, de certa forma, desaparecido na Idade Média, principalmente com a queda do Império Romano, e vai reaparecer na Idade Moderna com o surgimento do Estado de Direito, portanto, ali mais ou menos no final do século XVIII, tá? Que é o marco, portanto, do surgimento do Estado de Direito. Obviamente que reaparece de forma um tanto quanto repaginada, mas ainda ligada aí à sua ideia original. Se a gente abre hoje as disposições que tratam da ação popular na legislação brasileira, nós vamos verificar que a ação popular tem como objeto, segundo a lei, a decretação da invalidade do ato administrativo que causa lesão ao patrimônio público. Então, isso está lá no artigo 1º da Lei da Ação Popular, e o STF tem entendimento solidificado no sentido de que esse patrimônio público envolve bens materiais e bens imateriais. Então, o objeto da ação popular inclui qualquer ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, considerando-se como tal bens e direitos. E aí a lei vai listar de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico, o meio ambiente, o patrimônio cultural e a moralidade administrativa. Então vejam que a lei, que é de 65, ela é complementada aqui pela Constituição Federal, que é de 88, tá? E assim dispõe, então, o artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal. Vai falar, então, em ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural, lá no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 4717, Lei da Ação Popular, se fala em valor econômico, artístico, estético, histórico e turístico, tá? Então, a gente tem como requisitos para a ação popular o binômio ilegalidade-lesividade, ou seja, uma ilegalidade e lesividade ao patrimônio público. Parte da doutrina vai se referir à ilegalidade como uma espécie de ilegitimidade. Então, vocês podem encontrar também o binômio ilegitimidade-lesividade, para dizer, portanto, que são requisitos para a ação popular a ilegalidade e a ilegitimidade. Lembrem-se, portanto, que a doutrina fala em binômio, tá? Para a parcela da doutrina, existiriam algumas situações nas quais a ilegalidade ela é dispensada. Não seria preciso que houvesse ilegalidade. E aí o exemplo clássico disso é a moralidade administrativa. Vai se falar, olha, na verdade aqui o ato ele não é ilegal, embora ele seja imoral. E aí ele causa uma lesão ao patrimônio público, portanto, essa corrente conclui que existem situações nas quais o requisito da ilegalidade ou ilegitimidade
não é necessário, tá? É preciso que eu tenha prejuízo econômico, ou seja, um prejuízo econômico ao erário para que eu proponha a ação popular, tá? E aí, entendimento do STJ, que vai dizer que o dano ele é prescindível, ou seja, ele é dispensável. Então, não é necessário, não é indispensável que haja um dano material para a propositura da ação popular, tá? Em outro julgado, o STJ concluiu que, quando eu defendo a moralidade administrativa, não é necessário que exista um dano econômico material ao patrimônio público. E ainda assim eu posso me valer da ação popular. Existe uma discussão se eu posso me valer da ação popular para defender direitos consumeristas, direitos dos trabalhadores. Aliás, direitos dos consumidores, tá? Desculpe. Direito dos consumidores. A ação popular, ela não serve, segundo o entendimento do STJ, ela não se presta à defesa dos consumidores. Isso porque o STJ vai dizer: a ação popular é um instrumento de defesa de interesse da coletividade que não serve para a defesa de interesses próprios, como são os direitos dos consumidores. Ou seja, aqui o que o tribunal está a dizer é que eu não posso me utilizar da ação popular para defender direitos individuais homogêneos dos consumidores, tá? Mas cuidado, tá? Em verdade, o que o STJ está dizendo aqui é que eu não posso, por meio de uma ação popular, requerer o ressarcimento individual desses consumidores. Entrar com a ação para tutela de direitos individuais homogêneos e depois os consumidores executarem individualmente essa decisão coletiva, tá? Essa posição é passível de críticas, mas é a posição que vem prevalecendo no STJ. Agora, não confunda isso com a possibilidade de tutela indireta dos direitos dos consumidores. Eu posso discutir direitos consumeristas em uma ação popular. Tá? O que eu não posso, segundo o STJ, é pleitear o ressarcimento individual dessas pessoas, assim como se faz em uma ação civil pública. Tá? O que me parece que é, repito, passível de crítica, mas o que você tem que saber? Posição do STJ para a sua prova, e que isso não se confunde com uma tutela indireta, não se confunde com uma impossibilidade total de se discutir direitos consumeristas. O que não pode, segundo o STJ, é a discussão do ressarcimento individual. Tá? Se a gente abre lá a Lei da Ação Popular, no artigo 21, nós veremos que há um prazo prescricional previsto em lei. E esse prazo é de 5 anos. Portanto, a lei vai dizer que eu tenho 5 anos para propor a ação popular. O STJ vem acolhendo aí. Acolhendo não, né? Vem reafirmando essa previsão legal. Tá? E cuidado, por que eu falei acolhendo aqui no início? Porque a lei da ação popular é de 65. Tá? Então, sempre que a gente vai ler a lei da ação popular, a gente tem que fazer um filtro com relação às disposições da Constituição de 88. Né? Nós temos uma lei que surgiu enquanto vigorava outra Constituição e outra concepção de Estado no Brasil. Então, há sempre que se fazer esse filtro aí com relação, especialmente à recepção ou não dessas disposições da lei da ação popular. Tá? Mas, com relação à prescrição, os tribunais vêm aplicando o prazo prescricional de 5 anos que é previsto lá na lei. Tá? Lembrem-se que os tribunais também vêm decidindo que
se eu tenho ilegalidades tipificadas como improbidade administrativa dolosa, tá? Ou ilegalidades que configuram ilícitos penais, nesse caso aqui, o ressarcimento ao erário é imprescritível, tá? Então vejam só, prazo geral de 5 anos, mas quando envolver ilegalidades tipificadas como improbidade dolosa, não culposa, improbidade dolosa, e ilícito penal, é imprescritível aqui, regra geral lá do artigo 37 da Constituição, segundo o STF, não só é algo específico da ação popular, mas regra geral com relação a danos e ressarcimento ao erário. Agora, se eu estou diante de um dano que decorre de um ilícito civil, segundo o STF, aí o ressarcimento à Fazenda Pública é prescritível. Prescritível. Tá? Então, cuidado aqui. Administração, improbidade administrativa dolosa e ilícito penal, imprescritível. Ilícito civil, prescritível. Tá? Lembrem-se que não faz mais sentido falar em improbidade administrativa culposa, uma vez que a modalidade culposa da improbidade administrativa foi revogada pela alteração realizada na lei da improbidade no final de 2021. Tá? Eu lembro para vocês que a legitimidade para o ajuizamento da ação popular ela é conferida ao cidadão pelo próprio texto constitucional, e aí a lei da ação popular vai dizer que eu vou comprovar a cidadania por meio do título eleitoral ou de documento que seja correspondente ao título, lembrando que a legitimidade não é do eleitor, a legitimidade é do cidadão, apenas o título de eleitor serve para comprovar a cidadania. E em razão disso, aquele que propõe a ação, o cidadão que propõe a ação, não precisa ter residência ou domicílio eleitoral no lugar que ele vai propor a ação. Tá? Exatamente porque a legitimidade ativa não é do eleitor, mas é do cidadão. Entendimento aí do STJ. Tá? Lembro ainda com relação à legitimidade que nós temos algumas peculiaridades na ação popular. Por exemplo, um preso provisório ele pode ajuizar uma ação popular porque ele não tem os direitos políticos suspensos. Uma pessoa que é maior de 16 anos e menor de 18 também pode ajuizar uma ação popular, porque se ela pode votar, ela pode controlar depois a gestão dos representantes eleitos por meio de uma ação popular, que é uma forma de controle. Tá? Já os conscritos durante o serviço militar não podem se alistar, então não tem, portanto, legitimidade para ajuizar uma ação popular. Tá? A mesma coisa vai acontecer com o não nacional. O estrangeiro não pode se alistar, segundo o texto constitucional, não pode, portanto, ajuizar uma ação popular, com a peculiaridade aí do português com residência permanente no Brasil, quando houver reciprocidade em favor dos brasileiros. Tá? Pessoa jurídica também não pode ajuizar uma ação popular, súmula 365 do STF. O Ministério Público ele não pode ajuizar também uma ação popular, embora ele possa atuar como fiscal do ordenamento jurídico em uma ação popular ajuizada por um cidadão, e a lei vai dizer ainda que o MP pode assumir a titularidade caso o autor da ação popular desista ou abandone a ação. Tá? Obviamente que aqui o Ministério Público ele não será obrigado a prosseguir com ações que sejam claramente temerárias. Tá? Mas, em regra, a lei diz que ele vai assumir aí essa titularidade. Além disso, obviamente, o Ministério Público ele vai ter a função de impulsionar a produção probatória aí nas ações populares. Tá? Notem ainda que o próprio texto da lei vai dizer, ora,
O Ministério Público, ele deve ainda executar o julgado que foi proferido em uma ação popular. Se o cidadão que ajuizou não o fizer, MP pode ainda recorrer de decisões em ação popular, embora não possa ajuizar uma ação popular, mas não pode assumir a defesa dos autores do ato que é impugnado numa ação popular. Tá? Então vejam só, não cabe ao MP assumir a defesa daquelas pessoas que têm o ato impugnado. Né? Isso caberia, por exemplo, à advocacia pública, no caso de um ente público que seja demandado em uma ação popular, mas não ao Ministério Público. Não possui, portanto, repito, legitimidade ativa que é conferida aqui unicamente ao cidadão. Imaginem que um promotor de justiça ajuize uma ação popular. Tá? Isso é possível? Cuidado. A pessoa que é o cidadão pode ajuizar, ainda que ela seja promotora de justiça, mas ela não está fazendo isso em nome da instituição, e sim em nome próprio, como cidadão. Em nome da instituição, em nome próprio, em nome do Ministério Público, isso não é possível. Tá? Agora, existe uma peculiaridade, tá? Que foi trazida pelo STJ no recurso especial 401-964, julgado em 2002, que mencionou o que se chamou de legitimidade multilegitimária. O que seria isso? Segundo o STJ, existe uma relação tão próxima entre a ação popular e a ação civil pública que é possível que o Ministério Público, nesse caso se discutir uma ação ajuizada pelo Ministério Público, ajuize uma ação civil pública fazendo às vezes de uma ação popular. E isso seria, portanto, segundo essa decisão, uma ação popular multilegitimária. Notem que, se eu adoto essa posição, obrigatoriamente eu tenho que entender que todos os legitimados para a ação civil pública podem ajuizar a tal da ação popular multilegitimária. Tá. O inverso, todavia, não parece ser aceito pelos tribunais, ou seja, um cidadão ajuizando uma ação civil pública multilegitimária. Mas é bom que se conheça essa decisão aí com relação a essa ação popular multilegitimária, especialmente porque essa expressão pode cair na prova. Tá? Da mesma forma que o Ministério Público não pode ajuizar uma ação popular, a Defensoria Pública também não pode. Não pode ajuizar em nome próprio. Agora, vejam só, a gente tem a ideia da chamada ação popular multilegitimária, que em tese serviria para outros legitimados, embora o STJ tenha discutido em um caso envolvendo o Ministério Público. E nós temos também mais duas possibilidades de a Defensoria Pública atuar em uma ação popular. Tá? Primeira possibilidade é a atuação da Defensoria Pública representando um cidadão necessitado. Então veja, o cidadão que é legitimado, ele ingressa com a ação popular representado pela Defensoria Pública. A Defensoria Pública faz aqui a função que pode ser feita por um advogado também. Com a diferença de que a própria lei complementar, número 80, vai dizer que, no caso da Defensoria Pública, não é necessário o mandato. Então, o defensor público não precisa de uma procuração. Basta que a parte compareça lá no órgão da Defensoria e solicite assistência jurídica. Agora, isso não se confunde com a possibilidade da Defensoria Pública, em nome próprio, como parte, ajuizar uma ação popular, assim como ela faz na ação civil pública. Nesse caso, não pode. Por quê? Porque é só o cidadão que pode. Se a gente abre
as leis que regulamentam as defensorias em alguns estados, por exemplo, lei que regulamenta a Defensoria Pública de Minas Gerais, lei que regulamenta a Defensoria Pública do DF, nós vamos encontrar a previsão de que cabe à Defensoria Pública ajuizar a ação popular. Tá? A doutrina vem entendendo que essas disposições devem ser lidas no sentido de que a Defensoria Pública pode ajuizar a ação popular em representação ao cidadão, e não de forma direta, como parte. Porque se a leitura for no sentido de que a Defensoria Pública pode ajuizar enquanto parte, esses dispositivos seriam inconstitucionais, já que a Constituição diz que a legitimidade é do cidadão. Existe ainda, por fim, uma outra possibilidade da Defensoria Pública atuar em uma ação popular, que me parece, inclusive, que coloca fim ao debate sobre a possibilidade ou não da Defensoria Pública ajuizar uma ação popular. E essa outra possibilidade é exatamente a intervenção custos vulneráveis. A Defensoria Pública pode intervir em uma ação popular que é ajuizada por um cidadão. Então eu tenho duas possibilidades aqui de participação da Defensoria Pública na ação popular. Ela atua representando o cidadão que é parte autora, ou ela intervém em uma ação popular ajuizada por um cidadão, e aqui, nesse caso, o cidadão vai ser representado por um advogado, que não deixa de atuar na causa em razão da intervenção custos vulneráveis. Então, eu posso ter, por exemplo, uma ação popular que é ajuizada pelo cidadão, representado por um advogado, com a intervenção custos vulneráveis da Defensoria Pública e, obrigatoriamente, a intervenção custos iuris do MP. Tá? Vejam só quantos atores processuais aqui, além, obviamente, do demandado. Feitas essas considerações, então, a gente finaliza aqui